E aí, galera? E aí, Vídeo galera? Vídeo 1. E aí, 2. E aí, galera? Vídeo galera? E aí, 2. galera? Vídeo 3. E aí, galera? E aí, Windows Alt R. galera? Vídeo... Mas vou continuar, né? Porque aquela gravação da tela ali não é tão importante, porque eu tenho a gravação da tela real com o microfone. E o microfone tá ali atrás, tá pegando som. Vou tirar os trem da frente, pra não atrapalhar. Eu odeio essa careca minha aqui, ó. Então eu já acabei pra cá. Sou careca, gente? Me fala a real. Tem entrada ou não tem? Tipo assim. Porque meu avô era bem careca. Então, gente, é assim, é incrível, 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 incrível. Tá com 1% de carga só. Mas eu já vou deixar ele no jeito aqui. Então, bora que vamos. É incrível assim, cara. Eu peguei todos. Como eu não tô gravando essa tela, mas vamos assim, né? Aqui, ó. Na fé de que eu vou conseguir usar essa gravação. Mas também posso de emergência, que é a função do outro celular ali que devia tá carregada ao máximo. Só a câmera. Não do ponto de não ter redundância não, cara. Redundância é uma coisa maravilhosa. Odeio retrabalho. Mas então, redundância completada. Essa daqui pode voltar para minha pessoa. Conhece? Se essas paradas der... É difícil fazer algo espontâneo que deu na cabeça, tá ligado? Se essas paradas der view, nossa, meus inimigos estão ferrados. Ai, ai. Precisa achar um lugar, achar um lugar que não atrapalhe ninguém e que fique bem. Achei. Tcharam! Vários ângulos do Luquinha. Gostei um pouquinho mais escuro. Ótimo! Vários ângulos do Luquinha. Bora, São Júlio Tadeus, que a sua causa não é tão impossível mais não. Já fiz metade do trabalho, viu? Tem muita ajuda. Então agora eu não quero ter muito trabalho não. Mas aqui... Agora eu tenho que começar de novo. Eu, quando eu tô sendo gravado, eu fico nervoso, tá ligado? Aí é fácil pra mim, tipo, se transformar isso em palhaçada. Na verdade, é até mais fácil do que não transformar. Ninguém tem culpa de estar no meu caminho. Só tem culpa de atrapalhar ele. Então, assim, era uma questão. Ou a pessoa tratava todo mundo que passa na vida dela de maneira certa e correta, ou uma hora ela vai dar de cara com alguém que tenha coragem suficiente de expor uma situação em que a pessoa se sentiu injustiçada. Mas a maioria das vezes acontece, então não se sintam culpados, vocês não são tão de estar numa situação tão ruim. Dá uma olhada. Isso daqui foi só os arquivos que eu guardei e encaminhei. Aqui tem horas de trabalho, de conversa, de e-mail, tem horas de tudo. SA que não me conhece. Acabei de assinar a Adapta, vou cancelar em uma semana, espero eu. Se eles me surpreenderem positivamente, eu não cancelo, eu venho aqui e falo que eu tô errado. Mas por enquanto a interface eu não gostei. De perfil. Mas enfim, é muito mais barato, né? Agora eu vou falar como eu falaria com o GPT essa mesma mensagem que eu escrevi. Oi, chat GPT, tudo bem? Aqui, você tem que ver, vou te contar. Separei todos os e-mails
tudo que eu tenho dos meus dois casos de perseguições, né, 2023, 2025, junto com as coisas mais recentes que aconteceu, né, como a negação no colegiado, o julgamento sozinho da Daniela, sem consultar os outros participantes do colegiado. Então, assim, tem tudo aqui. Repetida, aqui eu pude mandar repetida. Eu nunca usei o Gemini, mas eu fiquei sabendo que ele é melhor para documentos grandes e para análise, tipo, dentro de vários PDFs, né? Uma análise mais sóbria, sem alucinações. Porque desta forma aqui, como ele não me conhece ainda, eu vou fingir que eu sou um professor e tô pedindo ajuda e tenho todos esses documentos em mãos e não dá tempo de eu ler tudo, que realmente não dá. Então, estou protegido pela minha retidão no caminho, ou as pessoas vão falar que a inteligência artificial mente, que na verdade elas leram e a inteligência artificial está completamente errada. Aquela luz ali vai incomodar, né? E cada vez mais você vai tendo que montar o estúdio, toda vez. Toda santa vez. Mas aqui sou professor dentro do órgão do colegiado da UFVJM e esse aluno, Lucas, postou na internet recentemente um desabafo contando a situação de 2023. Ele ainda não falou de 2025, mas tenho que julgar se a reprovação dele no módulo CLM. Ah lá, acabou a bateria já, desgreta. No módulo internato em clínica médica. Não sou a Daniela, mas preciso aprovar ou não a decisão dela de julgar o caso sozinha, em regime de urgência. Além disso, quero um panorama jurídico e humano da situação. Uma live onde ele tem que passar a situação real para IA. Ela está acostumada com o humano mesmo. Sejam humanos. Tá melhor mais forte, né? Sacrificar aqui, descer mais aqui. Então, bora. Uma live expondo a gravação da reunião que ele teve com a Daniela e Letícia em 2023, que está disponível online até hoje. Online até hoje. No total, as suas lives, no total, as suas 3 lives tiveram mais de 9.000 visualizações. 9.000? Não, eu tô contando todas, né? Mas só as lives 6.000, porque teve réus, 6.000 visualizações, poucas curtidas e comentários. Tanto o número de visitas no perfil dele em 7 dias foram
33.000. Toda a situação de 2023. Aí agora vocês vão entender. Tipo assim, não sei, né? Talvez eu descubra aqui que eu sou um idiota, sabe? Vou salvar aqui e vou tentar mostrar pra vocês o que seria... essa ferramenta da Adapta é idiota. Não vou usar. Melhorador de prompt. Sou idiota agora? Vamos ver quanto tempo o Gemini vai demorar. Eu acredito que muito, viu? Não é simples, não. Pô, e essa gravação aqui não ficou boa, hein? Ia ser minha webcam oficial. Pelo menos ela é móvel. Posso virar pra lá. Raciocínio concluído. Pensou 20 segundos. Mas eu tenho trabalhado bastante com IA, assim, estudado bastante no sentido de usar mesmo. Esses documentos aqui não foram, não? Olha, deu pau. O que eu faço aqui, Gemini? Pelo amor de Deus, não vai passar vergonha não, você está sendo testado, é a primeira vez que eu te uso. Vou escrever aqui. Estou usando este IA pela primeira vez e tentei o mesmo com o ChatGPT, mas fiquei sabendo que o Gemini era melhor para grandes documentos. Portanto, te assinei. Meu trabalho aqui é... Se tiver diferença é porque eu estou acessando a IA do Google direto, porque eles podem estar acessando... eu não sei como é que eu digo, porque assim... parece que esse trem de várias IA é como se todo mundo estivesse usando a mesma IA. Provável. É que sou professor dentro do órgão do colegiado UFMG e tenho julgado o caso desse aluno. Bora lá, Gemini, torço por você e por mim. Vamos ver se ele vai ser mais rápido agora. Ele já fez. Já fez. Eu não tinha visto, não. Pensou por 15 segundos. Olha só, a outra vez foi 20, hein? Vou lá fazer um xixi enquanto o Gemini pensa aí pra gente comparar se... Comparar. Enquanto ele está finalizando a análise ali, né? Vamos ver a outra.
Tem umas imagens, cara. As imagens... Ele tá se esforçando mais, né? Talvez. Mas tem umas imagens ali totalmente sem necessidade que eu mandei. Então bora continuar, né? Fazer um outro vídeo aqui porque essa gravação parou e voltou. Ela devia ter um ângulo criativo, né? Tipo assim, talvez aqui assim. Deixar aí. Porque aqui como o celular tá gravando muito melhor. Mas não tá olho no olho, né? Essa é a vantagem do outro. Mas é só tacar isso no chão. Foda-se. Também só chegar o computador mais pra cá. Isso pode ser uma alteração fixa, né? Quando eu for fazer live... Ai, graças a Deus. Não precisei tirar nada. Tudo funcionando ainda. Bom que a gente vai ter duas comparações. Aquele foi mais objetivo, né? Tipo assim, bem melhor que o ChatGPT. Já poderia escrever um textão dessa porra aqui. Mas depois eu vou tentar comparar o ChatGPT. Tem como você abrir uma nova aba no ChatGPT como se ele não te conhecesse. Esse tem que ficar em pé assim. E tem que ficar quase de frente mesmo. A galera vê olhando o olho, vê que eu tô puto. E que quem manda aqui é quem fala a verdade. Tenta jogar a tela só pra cá, ó. Meia tela. Talvez que melhor. Claro que não. Tem que priorizar meu conforto, caralho. Mas como a tela tá tão pequena, é isso que eu preciso, sumir aquela desgraça dali. Gente, esse navegador Opera é até bom, viu? Bora na primeira versão. Como professor, eu devia estar fazendo uma live já no YouTube, porque eu não ia gravar. Eu não ia precisar... Como é que fala? Devia estar carregando também o outro. Não ia precisar usar memória, né? Mas eu ficar gravado com uma qualidade inferior, mas tipo assim, mano, foda-se. Essa parada aqui eu quero fechar para sempre do Adapta One. Como professor e membro de sua posição estratégica, você está diante de um campo minado jurídico e reputacional. As análises, especialmente as negativas do núcleo de estados assinado pelo professor Homério, e cruzei com o cenário externo que descreveu as lives, exposição, Daniela e Letícia, engajamento massivo de 133 mil visitas. Aqui está um parecer técnico para fundamentar seu voto no colegiado. Eu perguntei qual deveria ser meu voto. Ele já decidiu. Nossa, que triste. Ele deu aqui. Mas bora lá, né? Eu sou isso. O motivo, o aluno teve 4 faltas, mas foram 2 faltas, velho. Essa aula não teve tal. O regulamento dos estágios de 100% de frequência. Eu tentei repor. O problema é esse. Ele demorou a pedir reposição /bono. O documento cita que ele procurou apoio somente há poucos dias do final do semestre, mas não foi. Aí, ó, pelo menos assim, aqui todos os motivos formais aqui eu ainda consigo comprovar. Foram 2 faltas, uma aula acho que do dia 11 aqui ela não foi realizada. E uma outra aula eu só cheguei atrasado, só que a aula acabou em meia hora. Então, tipo assim, 3 faltas ainda vai. Fator DAS, o aluno que dá essa inclusão
mas o núcleo sustenta que adaptações não isentam o cumprimento de carga horária. Onde mora o perigo? Embora a reprovação pareça tecnicamente correta, as faltas não repostas, o contexto da guerra pessoal entre ele e a professora contaminam todo o processo administrativo. O panorama jurídico, onde a UFVJM pode perder. Se você ratificar a decisão monocrática daquela que ela diz que sozinho, você estará entregando a munição que o aluno precisa para um mandato de segurança vitorioso. Ai, ai. O princípio da impessoalidade de suspeição. Eu não vou ler em voz alta porque eu não dou conta de raciocinar em voz alta. Então, tipo assim, depois na edição eu edito. O aluno provou que não tem medo de expor as gravações. Quase médico. Pelo menos isso. Não aprove. Mas eu não gostei aqui do cara achar que é certo não, mano. Tipo assim, véi. Outras pessoas faltaram. E eu não posso ter acesso a essa informação. Outras pessoas faltaram e não reporam. Ajusta a aula. E eles demoraram, tipo assim, desde o primeiro dia que eu reclamei, 3 meses para me falar desse prazo de 48 horas que eu deveria ter cumprido. Até então o problema era outro. Até o último segundo. Mas até o dia 16, eles continuavam me dando esperança de que eu iria passar. A instituição tem o dever de guardar, dever de cuidado sobre a integridade dele. Entendi. Colegas, analisei os autos, embora existam documentos noticiosos em Daniela. Pelo princípio da impessoalidade, não é prudente juridicamente. Tá, meu voto é que não se ratifica a decisão democrática, quase em pleno colegiado, comissão de 3 professores neutros, afastando a professora Daniela. E analisemos se houve intransigência na negativa de reprodução nas aulas, considerando que o aluno é assistido pelo DAS. Que é a questão das 48 horas que eu atrasei, né? Se a Daniela fizer isso sozinha, perseguição. Tá, vamos ver com outra aqui. Mesma coisa. Olá. Ótimo, Gemini, ótimo. Aqui vou comentando alguns comentários. O que de fato aconteceu aqui é que teve um dia que realmente não houve aula. Sobre essas 4 faltas, né? A outra falta também tem um e-mail comprovando de outro professor em que ele estava fazendo atividade até 17h30. Essa aula que começava às 17 horas deveria durar até às 20 horas, só que ele apareceu lá após o término dessa outra atividade dele, que infelizmente era avaliativa e concomitante, e a aula já tinha acabado, e ele tem provas disso. Agora, o erro do aluno, ele diz que os professores não informaram ele dessa situação em que ele tinha 48 horas de prazo, que ele não sabia, e que mesmo assim ele cumpriu todo o período, o que ele diz que retirou o tempo dele de procurar a sua defesa, de cumprir o devido processo legal, porque os professores ainda não afirmaram que ele seria reprovado por causa dessas 48 horas. E somente quando ele recebeu a nota, ele disse que ficou sabendo dessa reprovação. Esse aluno também tem o costume de gravar as conversas escondidas. E foi o que ele falou na live. Por nessa situação, como que eu deveria agir para reprová-lo? Sabendo desses próximos contra-argumentos deles que ele vai apresentar. Vamos ver o que o Gemini vai fazer. Não deu, né? Ou seja, tchau, adapta. Por que eu não consigo mandar esse daqui também? Vou tentar de novo. Chega mais perto do microfone, né? O microfone tá aqui ou o microfone tá aqui? Olha só, eles estão usando o microfone da caixinha de som. Ótimo, Gemini, ótimo.
Eu vou te passar alguns panoramas aqui que o aluno afirma e para eu continuar tentando aí ver se é possível reprová-lo, porque essa é a intenção da maioria dos professores. Eu poderia sim reprová-lo pelo motivo formal de 4 faltas. Entretanto, o aluno alega que uma falta não teve aula, e realmente não teve aula, tanto que os alunos não foram avaliados. Ele também alega que uma falta dele, ele chegou atrasado, e tem um e-mail de um outro professor que justifica esse atraso dele, que ele estava fazendo uma atividade avaliativa de outra atividade também do internato de saúde mental, não do internato de CLM. E diz que chegou 17h30, mas a aula já tinha encerrado. Olha só, ele não dá conta de prompts. Nossa senhora, horrível, vou cancelar hoje. De prompts cumpridos. Cancelar hoje e assinar o Gemini. Então vai ter que ser por partes. Que nem mude. Ótimo, Gemini, ótimo. Gostei da regra de ferro ali, mas eu queria saber se eu posso usá-la, mesmo o aluno, sabendo que o aluno vai contra-argumentar no sentido de que uma falta realmente não teve aula. O professor cancelou a aula por falta de apresentação, então não tem sentido ter uma falta numa aula que não ocorreu. E ele também diz que uma outra falta é somente um atraso, e ele tem um e-mail do outro professor que comprova que ele passou das 17 horas, e ele diz que chegou e tem um documento assinado que demonstra que ele estava sim presente nessa aula, e ele apenas não assinou a lista numa aula num dia que não teve de fato aula, pois os alunos não chegaram e não apresentaram. Daqui aos poucos. Aí, continuando, o aluno alega que durante todo o período que ele começou a buscar essa reposição em janeiro, mas somente no último dia de aula que ele ficou sabendo que ele seria reprovado devido a essas 48 horas. Os professores não foram claros com eles. E esse aluno tem a mania de gravar as conversas. Se ele estiver falando a verdade, até o dia 16/4, o professor ainda deu esperança para ele. E ele diz que ele deveria ter o direito de ter recorrido a tempo dessa decisão dos professores de não aceitar o prazo de 48 horas. E para ele ter recorrido, ele deveria ter sido informado de que ele seria reprovado por isso. E ele diz que isso já anula a própria reprovação, porque a reprovação não foi feita em condições justas, de acordo com ele. Vamos ver. Ó, já falaram que a falta não é legítima, que não teve áudio às 17 horas. Ó, ele falou que a outra falta minha não é justificável.
Ah, então a culpa é do Guilherme, que ficou me dando atividade para eu não chegar a tempo na aula. Então vai lá cobrar dele aí. E ChatGPT, parece que você não entendeu. Não, ele não era o grupo que não apresentou. Cada dia, uma dupla deveria apresentar. Nesse dia, ele esteve na aula, de acordo com uma pesquisa que ele respondeu, extra classe, mas ele diz que a própria assinatura da lista de presença, ela não foi algo muito sério naquele dia, porque como não ia ter aula, não ia ter falta. Então, assim, em menos de 10 minutos, eles já levaram a lista embora. Só que interessante que ele alega que estava lá e que apenas esqueceu de assinar. O professor não dá a resposta se ele lembra dele lá ou não. E a outra falta dele, 2 horas, ele não consegue somar as transcrições, cara. Deixa eu explicar melhor a situação dessas outras faltas. Não era a vez dele apresentar. Não era a vez dele apresentar, era a vez de outra dupla apresentar. No dia dele ele apresentou normal, mas como a dupla esqueceu que era o dia dela, não teve essa aula. Devido a isso, teve uma negligência nas assinaturas dessa aula. Não só ele, como diversos outros alunos não assinaram e não precisaram repor essa aula. Além disso, ele também alega isso, só que eu não consigo essa informação de que outras pessoas também faltaram e tiveram oportunidade de repor, mas somente ele que não. E sobre o atraso, tipo assim, ele não poderia colocar a culpa no outro professor que estava dando a atividade avaliativa para ele durante a hora de uma aula. Aí como que ele estaria em 2 lugares ao mesmo tempo? Eu falei para ele que o meu objetivo é me reprovar, né? Se eu falasse para ele que eu era aluno, ele tava babando meu ovo. Você não pode, gostei desse, você não pode punir o aluno A porque o aluno B não fez o trabalho. Eles estão punidos com reprovação. Ele falou que o Lucas foi privado do direito de aula. O risco vai destruir esse argumento em 5 minutos. Isso prova a intransigência da instituição. Isso valida a narrativa de perseguição. Ele está começando a entender que, tipo assim, que o aluno está certo. Mas ele quer ser um bom amigo, né? Ceder os anéis para não salvar o dedo. Chegar no fim do expediente não é falta. Qual a situação delas? Olá, chat. Gemini, né? Desculpa por te chamar de chat GPT. Mas é porque eu estou mais acostumado a utilizá-lo. Mas sobre as faltas 3 e 4, ele apresentou o atestado médico. O atestado médico, ele foi emitido após a reprovação. Ele alega que sempre disse para os professores que teria sido devido a uma condição médica, e como os professores não definiram para ele se ele seria reprovado ou não, ele alega que não quis marcar uma nova consulta, que custaria R$300 essa nova consulta, de acordo com ele, para emitir apenas um atestado médico, sendo que os professores indicavam que para ele que não era por falta de justificativa que essa aula não seria reposta. Então, ele alega que nos dias em que ele passou mal, ele fala que foi crise de ansiedade, ele ligou para o médico dele, que é um médico de família e comunidade, mas não chegou a ser uma consulta. E o médico de família e comunidade alega que, como ele teve contato com o paciente no dia, ele pode sim emitir um atestado retrógrado desses 2 dias. E por aí vai! Vai, não tá bom. Vou ter que pôr o microfone aqui mais perto, porque a tradução tá horrível. Sobre as faltas 3 e 4, ele tem um atestado médico para justificá-las. Esse atestado médico, realmente, ele foi emitido após o término do período. Entretanto,
O aluno alega que, como o problema para a reposição dele nunca foi falta de atestado, e realmente eu verifiquei nos e-mails, ninguém chegou a dizer para ele que ele deveria, que se ele apresentasse um atestado sem problema, ele iria repor. Ele diz que, como o problema nunca foi a falta de atestado, ele não quis marcar uma consulta a mais com o médico de família e comunidade dele apenas para pegar um atestado, porque ele alega que entrou em contato com o médico de família dele e comunidade, que foi uma crise de ansiedade, que é uma pessoa que trata ele já, e não pediu um atestado, porque achou que não seria necessário, porque ele também tem um argumento de que a aula não era realmente um estágio, de acordo com ele. Porque estágio tem que ser em ambiente de trabalho, estágio tem que ter a participação de todos, e eram umas simples aulas onde 2 alunos apresentavam cada dia um caso clínico. Eu acho que ele não conseguiu ler tudo, né? A cada vez que eu vou adicionar informação, ele vai lendo de novo. Má fé processual, e pior que nem foi, velho. O perigo, se a faculdade aceitar que essa aula não importa tanto, ela está desvalorizando seu currículo. Mas aí se eu aceitar que as 2 faltas dele, porque ele tem um e-mail antes do término do período em que ele avisa para um professor, para esse Homero, que ele tem os atestados desses dias. E esse e-mail é antes da primeira decisão do núcleo de estágio, de manter a reprovação dele. E sobre as conversas que ele teve primeiramente com o Emílio e com o Fred, a gente não sabe dos detalhes, mas aparentemente ele não teria motivo para esconder esse atestado até a última hora. Porque será que ele queria ser reprovado para depois dar um escândalo na internet? Esse seria o argumento? Ou será que ele mesmo sempre foi uma questão para ele do atraso das 48 horas? Nunca foi um problema de falta de atestado. O que ele justifica que pagaria R$300 para emitir o atestado. Muda a temperatura do jogo. Mas então ele passa? Não. Aqui está a beleza da estratégia. Olha só, velho. Será que é permitido assim? Tipo, humilhar, fazer o que você quiser, tipo assim, sem ter uma opinião dela. Tá falando assim, ó, consegui te livrar de tudo, mas vou conseguir manter a sua decisão. Ele não é bobo não, viu? Mas não era o caso não, eu só queria ser aprovado. Eu fiz N. Tipo assim, velho, eu pedi pelo amor de Deus pra galera. Fiz N reuniões. Ah, então ele quer me reprovar pela falta do atraso, né? Olha só, que absurdo! Ok, nós já tivemos algumas reuniões com esse aluno, mas quando chega nesse ponto, ele fala, então, puna, eu não posso ser punido porque um professor resolveu delongar uma atividade avaliativa minha, sabendo que essa atividade avaliativa estava correndo concomitantemente com outra aula dele. E sobre
ele precisava repor apenas 6 horas de aula. 6 horas ou 9 horas. Ele chegou a frequentar 12 horas a mais, 12 horas extras, porque parece que ele já imaginava que poderia ser reprovado. Então ele foi e se adiantou e fez uma reposição sem autorização prévia da reposição do coordenador de estágio. Tem esse fato também. E também queria adicionar o fato de que ele enviou o formulário de reposição via e-mail também para o professor Emílio, cerca de 2 semanas antes do término da aula, e realmente havia viabilidade sim de reposição dessa aula, até porque normalmente essa aula teórica, quando é perdida, ela é resposta por meio de atividade. O aluno tem de fazer uma atividade, não costuma ser repetição dessa aula teórica, porque aí envolveria todos os alunos novamente. Se isso for verdade, a UFMG não pode pela ausência esporífica. Porém, aqui está a falha lógica que precisa explorar. Geralmente usam um evento isolado do atraso da aula para justificar um fracasso geral. Lucas, esse atraso do professor durou o turno inteiro? Durou 4 horas? Durou 8 horas? Tomara que dê certo. O choque de horário, eu tô garantido. Tudo. Só descobrir aqui se grava com som. Tem que ver de comunicar o conflito de horário. Tenho! Mas isso acontece direto! Todo mundo, a gente tá trabalhando. Às vezes a gente sai depois, às vezes a gente sai antes. Ele assumiu o risco. Estão falando que eu assumi o risco de ser reprovado na hora que eu não exigi que eu fosse liberado no horário para aula de outro professor que tem uma hierarquia maior que eu. Olha só como é que tá difícil pro Gemini. Aí fodeu. Que o celular pode até não pegar, mas o trem vai pegar, né? Pro celular ficou ótimo. O celular vai gravar a tela melhor do que ele. Então vira isso daqui pra mim, né? Acho que eu vou gravar num ângulo mais relax. Olha isso, a impressão minha tá parecendo que eu abri o braço. Credo. O professor, ele, que no caso é o Guilherme, acho que tem algum dos e-mails enviados aí para você, ele já admitiu que a aula dele se estendeu sim para depois das 17 horas. Então houve sim. Mas eu não entendi. Você está falando para eu aceitar esse argumento do aluno de que nesse dia ele não merece falta? Você está falando para eu aceitar o argumento do aluno de que nos dias que ele tem atestado ele não merece falta? E também falou para eu aceitar o argumento do aluno de que no dia que não teve aula ele não merece falta. Como assim eu ainda vou conseguir reprová-lo? Seria pelo conjunto da obra? Isso que você chamou de parte genial? Gente, que idiota, né? Não foi o meu áudio inteiro. Mas é porque eu não estou entendendo. Porque se você falou, se eu aceitar a aula dele em que ele enviou atestado, aceitar a aula dele que ele faltou, que ele atrasou, por estar concomitantemente fazendo outra matéria, e aceitar também a falta dele porque não teve aula no dia, aí não sobrou falta nenhuma para eu reprová-lo, né? Aí eu vou reprová-lo pelo conjunto da obra? É isso que você está me sugerindo?
E também tem um problema, não são 4 dias de internato. Um dia de internato, ele dura 6 horas. Essas aulas duram realmente 1 hora, mas a gente conta como 3 horas aulas. Aprovação, correr pausa ou reposição condicionada. Continuar. Aprovar não é uma opção, porque se eu aprovar, eu vou sofrer muita pressão interna aqui dentro dos outros professores. Então, assim, aí chegamos num ponto em que ele tem um e-mail em que ele enviou aproximadamente 2 semanas antes do término do semestre para o Dr. Emílio, com todas as propostas de reposição, incluindo a reposição extra que ele fez sem ser acordado. E nesse meio ainda faltava 2 semanas para o término do semestre. Então, evidentemente dava tempo sim para o professor Frederico repor essas aulas. O que acontece, ainda que ajude ele, é que essas aulas normalmente são repostas por trabalhos. Então, assim, não tem como repetir toda uma aula teórica. Então, quem perde essa aula normalmente faz um trabalho extra, que o professor Frederico não quis dar para ele, com a ajuda do professor Emílio, que recebeu esse e-mail 2 semanas antes, mas apenas acusou o recebimento e não falou mais nada. Tudo que eu falei aqui, eu consigo comprovar. Tudo. Graças a Deus, eu sempre fui muito correto no sentido de guardar as provas e as evidências que eu tenho. Graças a Deus. Tá precisando de um pouco mais de iluminação, né, cara? Mas é da minha cara. Mas eu não tenho... Não sei que eu pare de usar isso daqui, né? Ótima ideia. Acho que até o microfone vai melhorar. Eu falei que reprovar não é uma opção, né? Vamos ver. Mas o cenário jurídico é um pesadelo. Para sem ser destruído juridicamente e sem parecer que está ignorando o e-mail, você precisa mudar o foco. Você não pode dizer que não houve tempo. O e-mail prova que houve. Você não pode dizer que ele não tentou. O e-mail prova que tentou. Ou, não é só um e-mail, não. Participei em reunião no dia do meu aniversário. No dia do meu aniversário, eu queria ir para a aula e voltar para casa. E descansar, comemorar. Mas não, eu precisava ir numa reunião que o Emílio me indicou falar com apoio pedagógico sobre como eu ia justificar essa falta e sobre como ela ia ser reposta. No dia do meu aniversário estava em reunião, depois eu fui no DAS, depois eu fui em trocentos lugares. Nossa Senhora! Vai tomar no cu. E tá, pelo menos ele tá contando isso, que ele tentou, né? Tese, o aluno não indica, é o ponto central de seu voto será: o aluno tentou se autoaprovar criando próprias regras de reposição, que é inadmissível. Ai! Então ele vai usar o meu erro de ter ido um dia a mais sem autorização, só que o Emílio sempre falou que a gente podia ir dias a mais. Risco calculado. Foi da inércia do coordenador, na verdade aqui é coordenador Emílio. Ele tá trocando aqui. Battery is low. Please recharge in time. Como é que se diz, né? O Gemini tá desesperado. Vou só terminar aqui. Qual que é o último argumento dele aqui? Gemini, sinceramente, eu acho que ficou muito fraca essa tese para reprovação dele. Battery is low. Please recharge in time. Não é o Windows Alt G, não. Qual que é para gravar, gente?
Lembro só do Windows Alt M. Ai, chat GPT. Windows Alt R, Record. The Bluetooth device is connected successfully. Olá. Bora. Tentei voltar a gravar tudo, mas... Ah, entendi. Olha só. Que o chat... Battery is low. Que eles Please fizeram recharge in aqui, time. gente? Que eles fizeram aqui? Os caras intrometeram, velho. Intrometeram, vocês não tem noção. Aonde eu escrevo aqui, Battery is low. Please recharge in time. recebi essa mensagem. O que é isso? Ai, ai, gente. E agora eu vou falar a última aqui. Ô, Gemini, muito obrigado pela sua ajuda, mas agora eu quero a sua opinião. Battery is low. Please recharge Note in que eu time. cancelei o envio dessa frase, pois na mesma hora que eu ia pedir para a IA opinar, eu notei que ela já tinha tomado a liberdade e disse que eu deveria aprovar o aluno, mesmo eu sendo categórico ao dizer para a IA que aprovar o aluno não era uma opção. Entendi. Não tem nenhuma... Então bora lá, né? Talvez o microfone melhore agora, porque agora eu tô falando com o microfone do computador. Entendido, Gemini. Você foi muito, muito útil. Muito obrigado. Mas aqui, eu tô achando muito fraco. Eu tô, assim, passando por um momento que eu realmente não sei, assim, como agir. Eu tô achando manter essa reposição uma decisão que eu não tomaria se não fosse essa pressão política. Eu quero saber a sua opinião. Como você agiria no meu lugar se não tivesse essa pressão política? Aprovaria o aluno com ressalvas. Por que faria isso? Análise fria. Falta de... Mas mostra que ele tentou compensar. Resumo da ópera. Você tem um aluno quase médico que tem problemas pontuais de doença por detalhes burocráticos. Isso que me dá raiva, porque isso é verdade. Estou sendo reprovado por detalhes burocráticos. E quando eu devia estar sendo ajudado, eu nunca pedi nada.
Nada, sempre tive problemas mentais, nunca ganhei nada da faculdade, nunca pedi nada. A primeira coisa que eu pedi foi que ele repousse uma aula de 3 horas para mim, que eu demorei mais de 48 horas para justificar, porque eu não sabia que aquela aula era estágio. Eu sou muito inteligente por saber que uma aula teórica não deveria configurar um estágio. Tipo assim, eu posso ser punido por isso. Mas depois que eu procurei as leis, você pode votar, mas vendê-la para os seus colegas como bondade, mas como estratégia de defesa. Você faz a coisa certa, o aluno passa, que é justo. Você mantém a sua reputação, você resolve logo o problema. É óbvio que se eu não falasse que a minha intenção era reprovar o aluno, essa seria a resposta da inteligência artificial desde o início, né? Mas isso é muito interessante para você ir fazendo, porque assim, você entende que agora eu já estou preparado para todos os argumentos que eles possam aparecer em qualquer reunião. Então, assim, essa daqui é uma maneira de vocês como utilizar a IA para você mesmos. Agora, eu acho mesmo que eu só vou fazer uma rapidinha no chat GPT aqui, mas eu não vou pegar tudo isso não, porque eu estou cansado. Vou só mandar os mais resumidos aqui para comparar a resposta dele. É alto espaço, né? Tem um jeito que você abre um chat que não é. Tem que abrir o próprio chat GPT. Que ele não te conhece. Porque senão não vai ter nem graça. Chat GPT tem mais empatia do que muito professor médico por aí. Cadê o novo chat? Vamos abrir novo chat sem a memória de quem eu sou. Chat temporário, é isso que eu quero. Novo chat. Chat temporário. Ai, pior que eu não quero muita coisa aqui. Eu já tenho mais ou menos os resumos. O GPT decepcionou porque eu tive que falar as coisas para ele buscar lá no texto, porque eu joguei muitas informações de diversas maneiras, de diversas construções. Ele teria que adaptar o algoritmo dele, o vetor da fala dele, para hora tá no e-mail, hora tá não sei o que, hora tá não sei o que, e teria que acessar toda vez todos os e-mails para toda conversa comigo. Então, assim, tem minhas dúvidas que ele seja melhor que o chat GPT, viu? Eu já fiz esse teste aqui uma vez, mas agora eu não estou lembrando onde estão as paradas. Eu quero é o D7, que eu acho que eu deixei uma cópia dele aqui. E é triste, né? Isso mostra como a IA está preparada para fazer isso, né? Isso mostra que tem pessoas que realmente pensam assim, que realmente têm coragem de falar para um chat GPT ou para um Gemini, de que, tipo assim, que não interessa se está certo ou está errado. Que o que elas querem é o mal da outra pessoa. Então, assim, por questões egoísticas. Eu teria vergonha da IA. Eu teria vergonha da IA, mas isso é porque eu imagino que eu estou vivendo em um Big Brother, em que eu sou o tempo inteiro observado, cara, por Deus. Eu acredito realmente na onisciência de Deus.
Então, assim, cara, como que eu vou acreditar em Deus se eu vou reprovar um aluno injustamente? Não combina, sabe? Aí, isso me deixa muito triste. Porque se a IA foi programada para não mandar a real para a pessoa, é porque a maioria das pessoas não quer a real. Ah, cadê os D7 da vida aqui? Na época eu tava bom de achar esses arquivos aqui, D7. Não vou fazer isso. Hoje foi o dia do Gemini, outro dia vai ser o dia do chat GPT. Eu vou aí descansar. Olha só. O último aqui, né? Não posso deixar o chat. Obrigado. Poderia preparar esse mês. Terminar aqui, né, a gravação de verdade. Terminar aqui, né, a gravação de verdade. Com a última resposta aqui, né? Mandei aqui pro Gemini. Obrigado. Poderia preparar esse e-mail. Fragilidade das faltas, choque de alares, aula cancelada por terceiros, atestados e comunicação prévia, risco de silêncio administrativo, conclusão estratégica. Para blindar esse instituição que a professora de tem mais disposição, encerrar este ciclo de conflito pela aprovação administrativa do discente. E recomendo que sejam escolhidas atividades que ele entregou, ainda que a revaria como supervisão da carga horária, logicamente. Encerro este vínculo dele, encerrando com esse módulo imediatamente. Não se trata de concordar com a postura do aluno, mas de inteligência institucional e preferível diplomá-lo e encerrar o problema do que mantê-lo aqui como uma arte judicial drenando a nossa energia e reputação atenciosamente. Membro do colegiado. Ensinei pessoas a fazerem isso por mal, né? Porque a pessoa pode parar ali e não escutar a IA, porque uma hora a IA virou e falou aqui, ó, amigo, meu querido. Você tem certeza que você vai fazer isso? Eu sei que eu sou treinada para concordar com você, mas que tal eu pensar? Só que tem gente que não tá nem aí, né? Não tá nem aí, ela tá aí. Tá outra coisa. Pra ela. Então a IA também é uma ferramenta. Mas se eu quisesse colocar aqui desde o início aqui, seja imparcial. Ela também é uma ferramenta. Então assim, que todos aprendam a usar de uma vez. E falou, valeu.
Só aqui para fixar aqui o meu histórico do Gemini, eu só tinha uma conversa com ele. Não sei se vai dar para ver, mas isso vai estar sempre à disposição, né? Eu quero ver isso uma vez. Histórico de conversas. Gemini 2.5. Legal. Windows. Olha só. O último aqui, né? Não posso deixar o chat. Obrigado. Poderia preparar esse mês. Terminar aqui, né, a gravação de verdade. Terminar aqui, né, a gravação de verdade com a última resposta aqui, né? Mandei aqui pro Gemini. Obrigado. Poderia preparar esse e-mail. Fragilidade das faltas, choque de helado, aula cancelada por terceiros, atestados e comunicação prévia, risco de silêncio administrativo, conclusão estratégica. Para vingar essa instituição que deixa a professora de demais disposição e encerrar este ciclo de conflito pela aprovação administrativa do discente. E recomendo que sejam escolhidas atividades que ele entregou, ainda que a revelia como supervisão da carga horária logicamente. Encerro este vínculo dele, encerrando esse módulo imediatamente. Não se trata de concordar com a postura do aluno, mas de inteligência institucional, preferível de tomá-lo e encerrar o problema do que mantê-lo aqui como mártir judicial, treinando a nossa energia e reputação atenciosamente. No colegiado. Ensinei pessoas a fazerem isso pro mal, né? Porque a pessoa pode parar ali e não escutar a IA. Porque uma hora a IA virou e falou aqui, ó, amigo, querido. Você tem certeza que você vai fazer isso? Eu sei que eu sou treinada para concordar com você, mas que tal a repetição? Só que tem gente que não tá nem aí, né? Não tá nem aí, ela tá aí. Tá um doido.
para ela. Então a IA também é uma ferramenta. Mas se eu quisesse colocar aqui desde o início, aqui seja imparcial. Ela também é uma ferramenta. Então assim que todos aprendam a usar de uma vez. E valeu, valeu. Só aqui para mostrar aqui o meu histórico do Gemini, eu só tinha uma conversa com ele. Não sei se vai dar para ver, mas isso vai estar sempre à disposição, né?